Você está preparado para ser perseguido por conta da fé cristã, da verdadeira fé cristã? Você está preparado para isso? Está preparado para enfrentar perseguição, morte? É bom você estar preparado. Bom, eu sou o Christopher Roger e esse é o seu canal de cristianismo, fé, teologia. Nós falamos de tudo um pouco aqui, de alguma maneira tentamos agregar valor com aquilo que o Senhor tem nos concedido e nos abençoado. E eu estou aqui com a notícia aqui de 2 dias atrás, não sei quando você está assistindo esse dia, mas no momento que eu estou gravando, 2 dias atrás, teve essa notícia. Eu não ia gravar sobre isso, mas como isso está muito forte no meu coração, está falando muito forte comigo, então eu decidi gravar isso. Está aqui a notícia, não sei se você vai ver a câmera frontal, talvez enxergue ao contrário, mas atentado do Estado Islâmico contra a igreja cristã deixa 22 mortos na Síria, dizem autoridades. Pelo menos 22 pessoas morreram e outras 63 ficaram feridas em um ataque suicida com bomba em uma igreja em Damasco no domingo, 22/6. Olha só, pessoal, nós precisamos entender uma coisa. A Bíblia, ela é bem clara. Primeiro eu vou falar aqui sobre o que a Bíblia fala. Mateus 24:9, Jesus falou: sereis entregues para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados por todas as nações por causa de meu nome. Isso é um alerta de Jesus, muito claro, sobre uma perseguição, uma futura perseguição cristã, antes da volta de Jesus. E nós estamos, sim, começando o início dessa grande perseguição. Durante toda a história da igreja cristã, a igreja foi perseguida. Logo após Jesus houve uma grande perseguição, depois os ânimos se melhoraram, as coisas ficaram mais calmas, mas a igreja sempre vem sendo perseguida. Notícias como essa que eu acabei de relatar têm se tornado comuns. Isso são as notícias que chegam. Imagina você as notícias que não chegam. Imagina esses países onde há ditaduras como a Coreia do Norte, por exemplo, e ali as notícias não vazam, não saem. Imagina o que acontece. Nós sabemos claramente que lá o cristianismo é proibido. Então imagina o que acontece nesses países com os cristãos. Imagina as notícias que são abafadas. Imagina as perseguições que ocorrem lá. E o que eu quero trazer para você aqui, com essa fala de Jesus, com esse alerta de Jesus, que nós seremos perseguidos. Além desse alerta, vou trazer outros aqui. 2 Timóteo 3,12 também diz que também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Apocalipse 6, do 9 ao 11. Vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa das palavras de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. João 15, do 18 ao 20. Se o mundo vos odeia, sabei primeiro do que a vós odiou a mim. Se me perseguiram, a mim também vos perseguirão, a vós. Palavras de Jesus também. Então nós precisamos entender que há uma perseguição, sempre houve uma perseguição, mas antes da volta de Jesus haverá uma grande perseguição, a qual nós chamamos de grande tribulação. Quando o anticristo reinará e ele perseguirá a igreja de Cristo, a legítima igreja de Cristo. Isso vai acontecer e nós precisamos estar preparados para isso. Nós precisamos nos preparar para a grande perseguição. Nós precisamos entender que ela vai acontecer, a igreja não vai ser arrebatada. Essa história, e inclusive se você quiser, eu falo mais sobre essa história do arrebatamento secreto, de onde surgiu isso, que é uma história nova. A igreja nunca falou isso e recentemente, algumas centenas de anos atrás, surgiu essa ideia de que haverá um arrebatamento secreto. Então, se você quiser, eu faço um vídeo, deixa no comentário que eu faço um vídeo específico sobre isso. Mas a questão que eu quero trazer aqui é que as notícias vão ser mais comuns, notícias como essa. Primeiro porque o Estado Islâmico, o islamismo em si, não o Estado Islâmico, mas o islamismo, ele é a religião que mais cresce no mundo. Proporcionalmente falando, é a religião que mais cresce no mundo. E é uma religião que odeia os cristãos. Eles literalmente odeiam os cristãos e o cristianismo. Então é óbvio, como sendo a religião que mais cresce no mundo, eles vão de alguma maneira dar um jeito de perseguir os cristãos, eles vão se infiltrar na política, eles vão se infiltrar na sociedade e vão perseguir os cristãos de um jeito ou de outro. Eles vão estar, na Europa mesmo, está dominada pelos islâmicos. É a religião que mais cresce no mundo. Então, nós precisamos nos atentar e nos preparar para sermos perseguidos. Nós precisamos nos preparar psicologicamente, emocionalmente e também fisicamente, né? Porque se vier uma perseguição e fisicamente formos fracos, não nos resistiremos. Agora, se nós estivermos fortes nesses 3 níveis que eu acabei de citar, nós vamos resistir a essa perseguição. Principalmente psicologicamente, emocionalmente, porque esses dois fatores estão muito ligados à nossa fé. Se a nossa fé estiver firme, nosso emocional está forte, nosso psicológico está forte, nós não vamos negar a fé. Então, se prepare, porque com o crescimento do islamismo, e há uma teoria que eu creio que seja correta, que o anticristo vai vir do islamismo,
Com o crescimento do islamismo, a perseguição vai aumentar e nós seremos perseguidos cada vez mais. Se prepare, se prepare. Pare de ficar procurando somente ensinos errados e teologia da prosperidade, vencer na vida, crescer na vida. Não, não é isso. Se prepare, prepare a sua fé, prepare o seu psicológico. Esteja mais firme com Jesus a cada dia mais envolvido nas coisas de Deus, cada dia mais pregando o evangelho às pessoas, para que mais pessoas se convertam ao verdadeiro evangelho. E uma outra coisa que eu quero acrescentar aqui também, as falsas igrejas, você vai ver como muitas falsas igrejas vão se aliar a essas religiões. Como muitas falsas igrejas vão ser abraçadas por essas religiões. Porque essas religiões, elas vão gostar das falsas igrejas. O que elas não vão gostar é do verdadeiro, do legítimo cristianismo. Esse será perseguido em todo mundo. Que Deus abençoe a sua vida. Compartilhe esse vídeo, envie no grupo da sua igreja, envie para as pessoas que você gosta, as pessoas que você ama. Vamos despertar as pessoas. O Senhor Jesus está voltando e nós precisamos estar preparados para isso.